Esta chamada está sendo gravada. Vamos orar aqui, então. Pai querido, Pai santo, estamos aqui, Senhor, neste dia, e pedimos a Tua bênção, a Tua graça para esta aula do Pastor Lucas, que será gravada, em nome de Jesus, que realmente possa edificar, Pai, a fé de todos aqueles que estão ouvindo, que possa ser a chave, a peça do quebra-cabeça que esteja faltando, Pai, na revelação de cada um, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, que, Pai querido, o Senhor proteja o Pastor Lucas, e repreendemos todo mal, todo impedimento dos irmãos estarem aqui também, está repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Todo empecilho, Senhor, que o inimigo coloca, em nome de Jesus, Pai querido, eu peço que o Senhor, Teu Espírito Santo, dê sabedoria, Pastor Lucas, para que possamos ser realmente edificados e alimentados, Senhor, nesta aula, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, então, vou fazer uma pequena introdução aqui. Só que eu vou fazer um comentário aqui da aula passada, que eu falei que Deus não tinha falado que tudo era bom no segundo dia, então eu trouxe o quadro para vocês verem que no terceiro dia ele fala 2 vezes, né? Então veja só, terminou o primeiro dia aqui no verso 5, e Elohim chamou a luz dia e as trevas noite, foi a tarde e manhã no primeiro dia, então vai começar o segundo, ó. Verso 6, e disse Elohim, haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez por Elohim o firmamento, separou águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam em cima do firmamento, e assim foi. E chamou Elohim o firmamento, e foi à tarde e manhã do segundo dia. Ó, tá vendo? Dentro do segundo dia, não fala que era bom. Aí no terceiro dia, ele fala 2 vezes, ó. E disse Elohim, junte-se num só lugar as águas, pantalácia, que estão debaixo do céu, e apareça um elemento seco, Pangeia. E assim foi. Chamou Elohim um elemento seco, terra, e ao ajumento das águas, mares. Aí viu Deus que era bom, uma vez, dentro do terceiro dia. E disse Elohim, produz a terra, relva, árvores que dêem semente, árvores frutíferas, segundo as suas espécies, que deem frutos, e tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra foi, produziu a relva, as ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, e que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. Viu Deus que era bom. Então falou de Deus que era bom 2 vezes, e no segundo dia não fala que era bom. Então, a ideia que está por detrás aqui é que quando ele estava fazendo o firmamento e separando, os anjos caídos estavam indo para esses lugares, tanto nas águas, né, para a separação das águas, e como no firmamento, ou seja, nos ares, né, porque existem 3 dragões, um na terra, nos ares e nas águas, tá? Bom, Satanás não é um só, não. Eu acho que tem que era o querubim da guarda lá e tal, mas tem os 2 outros dragões que acompanharam. Então é só para vocês verem, né, que existe isso aqui. Então dá para perceber que existe uma história, que são a dos anjos caídos, que está acontecendo junto com a história da criação do homem. Só que como a finalidade do Gênesis é apresentar Deus ao homem, ou apresentar Jesus ao homem, né, e colocar a história, então ela fica nas entrelinhas, tá bom? Então é isso que eu prometi da aula passada. Então vamos aqui continuar, né? Então nós tínhamos terminado o capítulo 1 de Gênesis. Aí vamos para o capítulo 2, tá? Opa. No capítulo 2, a gente vai ver o 7º dia, tá? Porque eu falei, ó, no 7º dia, também não fala que era bom, mas fala que, quer ver, ó, ele fala assim, que não houve tarde de manhã também. Então, ó, tem 2 coisas interessantes no 7º dia. E assim foram acabados, depois do 6º dia, fala isso aqui, ó. E assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Aí eu coloquei um comentário aqui, né? Tem vários comentários, essa Bíblia, deixa eu fazer uma propaganda aqui, vai. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia que eu estou editando, eu chamei ela de Bíblia do Acadêmico. O acadêmico pode ser qualquer estudante de curso, de graduação, universitário, da igreja, de qualquer lugar. Eu ia chamar Bíblia universitária, mas eu chamei Bíblia do Acadêmico. O que eu fiz? Eu reverti ela para o hebraico em alguns pontos importantes.
Então eu coloquei aqui, ó, versão corrigida do hebraico por Lucas Máximo Alves. E aqui eu coloquei a ordem cronológica dos livros. Então, qual que é a ideia? Eu peguei uma tradução que é livre, aí eu acho que não tem direitos autorais, pelo menos. É a revisão, revista e corrigida, essa tem, né? Mas eu reverti ela, então eu vou oferecer gratuitamente para os universitários, pessoas que querem saber coisas do passado, né, que são os mistérios da criação. E aí, se alguém quiser dar uma oferta, eu mando o PDF, se quiser, né? Também não obrigo nada a ninguém também. Mas dar uma oferta de R$10, eu mando para o grupo de assistência aos santos. Tá bom? Mas ainda não terminei ela, não. Bom, vamos lá. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército, né? Capítulo 2. Ora, havendo Elohim completado no dia 7º, então onde tem Deus eu coloquei Elohim, tá? A obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Deus descansou. Abençoou Elohim o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criaram e fizeram. Então, por que não está falando aí tarde de manhã e nem está falando que é bom? Né? Porque já é a perfeição e porque já está na eternidade. Então, o 7º dia para Deus é a eternidade. Eis as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que Jeová Elohim fez a terra e os céus. Aí agora vai começar a história mesmo, porque ele faz aquele parêntese para mostrar a eternidade lá na frente, né? Porque o homem, ele está no 6º dia, né? Nós já estamos completando o 6º dia, né? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois a erva do campo tinha ainda brotado. Porque Jeová, Elohim, ó, coloquei Jeová, que era o nome Senhor, estava escrito Senhor, eu voltei para Jeová, tá? Deus, era Senhor Deus, né? Não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Jeová Elohim, o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas do fogo da vida, e o homem tornou-se alvo vivente. Então, se existia nessa época alguma outra raça, já na terra, fora do jardim do Éden, eles não trabalhavam em lavoura, porque ele está falando que não havia ninguém para lavrar a terra. E plantou Jeová Elohim um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E Jeová Elohim fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis, à vista, boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esse rio aqui, como ele está ligado ao céu, eu acredito que ele vem lá do rio da vida, porque você tem que olhar o Éden como uma dimensão espiritual e uma dimensão material também. Aí na dimensão material, você tem o primeiro Pison, que rodeia toda a terra de Avilá. Então, esse onde há ouro, como esse rio, ele tem muito ouro, e a terra aqui é o Peru e o Amazonas tem muito ouro, alguns acreditam que o Avilá é o Amazonas, tá? E o ouro dessa terra é bom, ali é o abdélio e a pedra do berílio. O nome do segundo rio é o Gion, e é esse que rodeia a terra de Cush. Isso aqui é o do Egito, que é o Nilo, tá? O terceiro Tigre, que está lá na Arábia mesmo, esse é o rio que corre pela Síria, né? E o quarto rio é o Eufrates, tá? Então, é possível que seja, né? O rio Nilo, né? O rio Tigre, o rio Eufrates e o Pison, o Amazonas. Ou então, o rio Ganges, que são os maiores rios do mundo, né? Tomou, pois, Jeová Elohim o homem e pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar, onde ordenou Jeová Elohim ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais Jeová Elohim, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, Jeová Elohim todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe para ver como lhe chamariam. Ó, eu mandei trocar Maria por Miriam, né? Aí ficou chamaria. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Tem que fazer aqui uma marcação. Peraí, deixa eu fazer uma marcação para eu lembrar lá de
O computador, ele... Bom, é só lembrar aqui, tá? Deixa eu salvar aqui, que depois eu arrumo. É que eu fiz a marcação automática, né? Fiz umas trocas automáticas. E tudo que o homem chamou, todo ser vivente, foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjutora idônea. Então, Jeová Elohim fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas. Tem alguns tradutores que acham que essa parte costela não é uma tradução boa, mas eu fui pesquisar, parece que é a melhor que tem, não tem outra coisa. E fechou a carne em seu lugar. E da costela que Jeová Elohim lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ela será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Então Adão sentiu uma identidade muito forte com a esposa, né? Osso dos ossos, carne de carne, assim, uma atração, além da atração carnal, era uma atração, assim, espiritual, né? Uma coisa muito forte, que é o que todo homem deve sentir com a sua esposa. Ele deve ter essa sensação aqui, ó. Porque o homem que tem essa sensação com a sua esposa, ossos dos ossos, carne da carne, ele não trai. Tá? E outra coisa, no mundo antigo, deixa eu pegar aqui a frase. No mundo antigo, tem um ditado do mundo antigo aqui que é o seguinte, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí, deixa eu ver. Eu encontrei essa frase hoje, eu achei interessante ela. Uma esposa não casta, mesmo que tenha bem tratada, sempre abandona o marido. Então, é assim, existe uma questão, né, de pureza no relacionamento homem-mulher, mesmo que haja o sexo, mas tem que ter uma pureza. Por quê? Porque se o homem não cobrir a mulher com o amor, porque o que santifica a relação é o amor, ocorre traição, né? Porque alguma coisa fica faltando no coração da mulher, né? Então, essa sensação aqui, Deus plantou no coração de Adão, né, para que não houvesse ruptura, né? Carne da carne, osso dos ossos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e iniciar sua mulher, serão uma só carne. Então, aqui é a instituição do casamento, né? O primeiro casamento, né, foi no tribunal celestial, na presença de Deus, certo? Então, essa é a ideia do capítulo 2, né? A criação do homem, né? Da mulher e a união dos dois, tá? Numa só carne. Então, nós vimos a história para trás, antes do homem, e agora nós estamos entrando na história do homem para ver os problemas que nós temos dentro da guerra celestial. Bom, então eu vou fazer um comentário agora, depois eu entro na questão da serpente, que é o capítulo 3, tá? Então é o seguinte, nós estamos numa batalha espiritual, e a síntese que nós fizemos até agora, para que nós possamos estar como esposa e noiva de Cristo, é o amor, certo? Então, eu vou relacionar o Adão com a mulher, com a noiva e Cristo, certo? Então, é o amor. Então, nós somos casados com Jesus, ou nos casaremos com Jesus, se nós estivermos com o amor por ele, como Adão falou, osso dos ossos e carne da carne. Então, no caso, como Jesus se tornou carne como homem, né? Então, ele tem a mesma carne humana e os mesmos ossos humanos. Mas também nós temos uma outra união com outro nível, né, que é o nível do Espírito, né, que é o Espírito Santo, que Paulo fala, aquele que se une ao Senhor, torna-se um Espírito com ele. Então essa união, ela tem que ir até o nível do Espírito. E a gente sabe que o nível do Espírito é o nível do Santo dos Santos, né, Santo dos Santos. Só que para entrar no nível dos Santos dos Santos, nós temos a alma
e a carne caída, porque já foi caída, né? Nessa época aí não era, tá? Nessa época aí de Adão não era, mas a nossa carne é caída. Então, essa carne caída e a nossa alma com a tendência para a carne, ela fornece um bloqueio muito forte para a comunhão espiritual com Deus, mesmo que você seja um crente que creu em Jesus e seu espírito está unido com ele. Por quê? Porque a santificação é o processo de você fazer aquela santidade que está no espírito descer até o nível da carne, né? Então, o cristão que é casado, no caso, né, a sua esposa, eu não estou falando isso como, assim, você vai santificar e não vai ter relações sexuais com sua esposa, não. Sim, relações sexuais com sua esposa, claro. Isso é totalmente, vamos dizer assim, dado por Deus. Por isso que eu falei na aula passada que algumas pessoas acreditam que o sexo era o pecado original, e não é. Isso é uma ideia católica errada, que Deus disse, crescer e multiplicar-vos. Então, se ele disse crescer e multiplicar-vos, ele tinha dotado o homem e a mulher da capacidade de gerar, né, e de se relacionar para crescer e multiplicar. Então, quando ele faz a mulher, e ele sente que é carne da carne, né, então essa união, ela está perfeita, certo? Ela está perfeita. Lá no Éden, ela está perfeita. Então, a nossa união com Jesus, ela tem que voltar no mesmo nível, certo? Corpo, alma e espírito. Só que eles vão comer do fruto do bem e do mal e vão perder essa conexão com Deus. Tanto o homem quanto a mulher. Então, primeiro a mulher se separa, porque, veja só, nós vamos ver que quando a mulher come do fruto do bem e do mal, ela já está separada do marido. Espiritualmente, ela se separou, porque ele permaneceu com Deus e ela saiu fora de Deus. Por amor a ela, eu acredito que Adão comeu do fruto porque ele não queria ficar sem ela. Entendeu? A carne dele falou alto. E ele falou, eu vou seguir ela. Então, deve ter tido um conflito muito grande em Adão ali naquele momento, quando ele já viu que ela tinha comido. Porque ele recebeu o mandamento direto de Deus e ele passou para ela. Por isso que Paulo fala que o esposo é o sacerdote de lá. Ele edifica a esposa, né? E parece que também que teve um momento que a Eva se afastou do marido. Tá? Então, veja só. Agora eu vou ler e vou fazer novos comentários, tá? Então, a aula de hoje é sobre isso. A base de muita guerra espiritual, que é no casamento, no sexo e no mundo, né? Nas coisas que existem no mundo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Jeová Elohim tinha feito, e disse à mulher, e assim que Elohim disse, não comereis da árvore do jardim. Então, veja só. Os judeus, alguns judeus dizem, não, era só uma serpente que falava, os animais falavam e foi usada ali. Mas como fala que é Satanás, como você sabe que é Satanás que está de trás da serpente? Pelo que vai acontecer depois. Né? Porque ali não foi um cachorro conversar com a Eva e mandar ela comer do fruto do bem e do mal. Foi uma serpente. Então, lá em Apocalipse, fala que o dragão, a antiga serpente. Certo? E essa serpente, ela vem na Terra, como eu já vi, já falei, e ela criou os reinos na Terra. Aí, quando Adão peca, ela gera 7 raças malignas, que eram inimigas da raça adâmica. Tinha a mesma forma humana, tinha carne humana, tudo, mas a origem dela era maligna, né, que era o Girgazeu, o Jebuseu, o Perizeu, que eram os filhos de Cão que se contaminaram, já depois do dilúvio. E esses dias em Salmos, eu encontrei que realmente houve uma contaminação genética. E eu vou ler. Estava lendo aqui, e eu procurando a Deus, Salmos 106. Então, Salmo 106. Por que irritaram o seu espírito de modo que faltou
falou imprudentemente com seus lábios, né? Estava falando de Moisés, né? Que eles irritaram lá Moisés, e aí ele feriu a rocha com ira. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera, que é os 7 nações malignas. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam suas obras. Então, e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. E demais isso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, o que significa? Essas 7 raças malignas cultuavam os demônios, porque passou toda essa cultura para o povo judeu, que se uniram com eles. Certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no... Então, ora, a serpente era uma... Bom, isso aqui eu já li, né? Não comereis de toda árvore do jardim. Olha só, olha a astúcia aqui, ó. O não, a maneira como ele constrói a frase, ó. Faz uma pergunta com uma negativa no meio. Então, essa estratégia é uma estratégia psicológica. Quando você faz uma pergunta, todo mundo sente necessidade de responder. A pessoa tem que ter muito domínio próprio e controle do espírito para dizer assim, não, eu não vou responder, ou eu não sei, não quero responder, ou eu não quero debater, ou então, entendeu? A pessoa tem que ter muito domínio próprio. Assim, ou a pessoa é honesta, fala, não sei a resposta. Mas toda pergunta excita você a dar uma resposta. É que parece que o cérebro não gosta de ficar sem dar uma resposta. Só que ele pega a frase que Deus deu, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, como diz assim, já com a entonação da dúvida. Você vê que tem uma entonação nessa frase. Tem uma ordem, ó, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Não é isso? E aqui, ó. Mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui tem uma afirmação, ó, dessa árvore não comerás. E aqui ele está falando, não comereis toda a árvore do jardim. Então, ele pegou a palavra de Deus, deu uma entonação diferente e trocou o não ali. Respondeu a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele e nem nele tocareis para que não morrais. Deus não falou nada de tocar. Deus não falou nada de tocar. Falou de não comer. Mas ela ficou tão abalada psicologicamente com a pergunta que ela queria afirmar e reafirmar que não podia tocar. Então, aí, quando Satanás viu que ela acrescentou alguma coisa no mandamento, nem tocarás, ela falou assim, ele pensou assim, ó, peguei ela fraquejou já, ela acrescentou dela. Então, ali entrou a brecha, ó. Então, quando a gente ouve o que Deus diz, a gente não pode acrescentar nada. Não falou nada de tocar, falou de comer. Então, ela quis ser mais justa do que o mandamento de Deus. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Aí a serpente falou assim, agora eu vou fazer a afirmação, porque ela vacilou, ela colocou uma palavra a mais, certamente não morrereis. Agora a serpente afirma, porque Elohim sabe, aí agora ele acrescenta, presta atenção. Aí ela falou assim, mas é verdade? Então não vai morrer? Então ele está escondendo, aí ele vai completar o pensamento dela, ó. Porque Elohim sabe que no dia em que dela comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Bom, então, a consequência de conhecer o bem e o mal, o homem quis ser igual a Deus, então o homem ele era provido por Deus, totalmente ali no jardim. Quando ele come do fruto do bem e do mal, ele vai lavrar a terra, então aí ele passa a ser o Deus dele mesmo, porque ele tem que se prover. Então, ele sai da posição de descanso, né, que as árvores estavam lá, amadurecendo, as árvores caíam, o fruto maduro, a pessoa comia, né, só tinha que lavrar e cuidar. Então, naturalmente, a bênção estava ali, só que quando o homem peca, a terra ficou amaldiçoada, então vai ter o erro, porque um dia pode dar fruto, outro dia não pode dar fruto, certo? Pode crescer espinhos, abrolhos, ele tem que lavrar, tem que tirar tranqueira da terra, certo? E no jardim não. Era um serviço mais fácil.
né? Porque Deus estava ali. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, aí, ó, já começou o desejo, consciência da carne, agradável aos olhos, consciência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Tomou o seu fruto e comeu, e deu para seu marido, e ele também comeu. Né? Então, o que está dizendo ali? Toda a estratégia da serpente, ela já evoluiu muito na sociedade humana para enganar pessoas espiritualmente. Por quê? Porque nós ficamos ensinando o inimigo, que nem inteligência artificial. Você faz uma pergunta, você manda um texto para ela analisar, ela aprende. Daqui a pouco a inteligência artificial está mais inteligente que você. E muita gente está ensinando a inteligência artificial, está ficando mais evoluída. Então, a humanidade engordou essa serpente com tudo que o homem produziu durante a vida humana, da história desde esse dia até hoje. Então, o próprio Satanás, ele é como uma inteligência artificial, ele aprendeu a lidar com o homem e a tirar proveito das fraquezas humanas. Por isso que a sociedade agora é totalmente controlada pelos malignos, né? A Apocalipse fala, o mundo jaz no maligno. Então, essa inteligência artificial satânica, né, porque no caso seria uma inteligência espiritual, ela evoluiu. E ela é chamada de dragão, a besta, falso profeta. Então, esses enganos que começaram com 3, com consciência dos olhos da carne e soberba da vida, eles evoluíram para muitas coisas. Se ramificou até hoje, né? Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, como é que é? Que proveito tem você saber? Pode falar, pastor Jorge. Eu estava pensando, né, pastor Lucas, a questão das versões da Matrix, né? Essa aqui é a melhor, né? Porque Satanás está mais experiente do que nunca, né? Eu acho, a minha ideia, tá? Agora eu vou colocar a minha ideia. Até agora eu estava analisando a palavra de Deus e colocando tudo que a palavra de Deus diz. Então a minha ideia é o seguinte, né? Satanás, ele criou uma situação para existir essa árvore do bem e do mal naquelas 2 terras anteriores que a gente falou, que a gente está chamando essa de terceira terra, e nós vamos para a 4ª terra. O que eu quero dizer? Como houve um reino só de anjos, e depois anjos caídos antes do homem, toda a situação foi preparada antes. Então, o que acontece? Esse conhecimento, ele precisava vir à luz. Ele precisava vir à tona. Só que ele veio à tona por meio do homem, que é o que é a árvore do bem e do mal? Olha a história humana. Tudo que o homem progrediu em termos de bem e de mal é a árvore do bem e do mal, porque a árvore é a ramificação através do tempo. Então, nós temos um conhecimento que tem inteligência artificial, tecnologia, robótica, computador, medicina, astronomia, filosofia, tudo, mas não traz a redenção. A única coisa que ele mostra é que você está nu. A única coisa que o conhecimento do bem e do mal mostra é que você está nu. Aí ele faz folhas de figueira, né? Então a figueira já representa o quê? O símbolo da nação de Israel, quer dizer que ali viria a descendência judaica, né? A descendência de Israel, através dos descendentes de Adão. E fizeram para si aventais, quer dizer, a justiça de um povo que viria, né? E ouvindo a voz de Jeová Elohim, que passeava no jardim da tarde, esconderam-se, e o homem e sua mulher da presença de Jeová Elohim entre as árvores do jardim. Entre as árvores, né? Então aí aqui, ó. Mas chamou Jeová Elohim ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, eu ouvi a tua voz no meio do jardim e tive medo, porque eu estava nu, escondi-me. Elohim perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore que eu te ordenei não comesse? Então, enquanto ele não tinha comido, ele não via que estava nu. Por que ele não via? Porque no hebraico, você consegue identificar lá nas letrinhas que ele tinha uma luz que cobria o corpo dele.
Como ele foi feito à imagem e semelhança de Jesus, eu vou provar que ele tinha uma luz cobrindo. Salmo 104, verso 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade, o Pai, né? E Jesus, né? Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Então, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então ele também era coberto de luz, por causa desse salmo. Entendeu? Então Jeová, aí ele perguntou assim, ao que eu respondeu o homem, a mulher que me desse por companheira deu-me a árvore e eu comi. Aí ele já caiu na covardia, né? A carne já se manifestou como covarde ali, já acusou a mulher. Ele não está mentindo, né? Que a mulher realmente coisa, mas ele está acusando, tem um tom de acusação aí. Ao mesmo tempo que ele está contando uma história, tem um ar assim de jogando a culpa nela, né? Querendo se livrar. Perguntou Jeová a mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Realmente, a serpente enganou e eu comi. Então Jeová Elohim disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldito serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o vento andarás e pós comerás todos os dias da tua vida. Então a serpente, né, que hoje é uma cobra, ali ela estava representada por um único animal, que era como um querubim, né, em forma animal. Ele tinha pernas e tinha, né, membros, né? E ali ele perde os membros e começa a se arrastar. Então, geneticamente falando, aquela serpente deu origem às serpentes que nós conhecemos que se arrastam. Certo? Tá? Geneticamente falando. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e as ferirá a cabeça e ferirás o calcanhar. Então, se está falando de descendência, então a serpente já tinha descendentes na Terra, que são os reptilianos. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor na conceição, né, da concepção, né, endosará-los aos filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, quer dizer, tinha que dar ouvido à voz de quem? Do Pai, de Deus. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita, ele não amaldiçoou o homem, presta atenção. Nunca, jamais a gente vê, por quando é que a gente percebe que um pregador é falso? E eu já peguei muitos pregadores falsos, porque eles amaldiçoam o homem. E nem Caim, Deus amaldiçoou ele. Ele disse que o pecado dele não tinha perdão, mas ele não perguntou para Deus. Ele mesmo disse. E saiu da presença de Deus para sempre. Ou será por quanto tempo? Deus é que sabe onde ele foi parar, mas Deus não falou que não tinha perdão. Pode ver lá. Meu pecado é tão grande que não pode ser perdoado. Ué, quem disse isso? Você me perguntou? Já está muito sabido, né? Bom, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Aí pronto, a terra ó, já deu, começou a dar trabalho. Olha. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga, né? Em fadiga quer dizer que antes ele não tinha fadiga para comer dela das árvores. Então ele começou a ter fadiga. E a mulher começou a ter dores. Ela produzia espinho, a terra não tinha espinhos e nem abrolhos, e comerás as ervas do campo. Né? Tá vendo? Ó, ele vai ter até que comer como animal, ervas do campo, porque antes eles comiam os frutos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, ó, suor, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó te tornarás. Chamou Adão a sua mulher Yavá. Eva, né? É Yavá. Ó, veja que tem o Iod, Vav e o Re no nome de Eva. Yavá. Por isso que eu fiz a retrocedimento para o hebraico, tá? Para perceber esses detalhes. Era a mãe de todos os viventes. E Jeová Elohim fez túnicas e peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então eles tiveram que assistir um sacrifício de um cordeiro. Certo? Eles tiveram que ver o sacrifício desse cordeiro, que já representava Jesus. Porque como é que ele pegou as peles
de um animal e colocou para ele se cobrir. Os animais estavam tudo vivos ali, não tinha nenhum animal morto. Nenhuma pele guardada antes, já sabendo que ele ia pecar, não tinha. Então, o pai teve que sacrificar um cordeiro, né? E ali fazer as vestes para ele. Então disse Jeová Elohim, eis que o homem tem se tornado como um de nós. Sim, conhecendo o bem e do mal. Por quê? Porque o pai já conhecia a história de Satanás. E tudo que Satanás fez para construir o bem e o mal, a árvore do bem e do mal, o pai sabia. Mas o homem não sabia. E agora o homem vai exercer o quê? O pecado desenvolvendo essa árvore. Deixa eu só terminar aqui. Ora, não suceda que estenda a mão e tome a árvore da vida e coma eternamente. Então, se ele fosse lá e comesse da árvore da vida, ele ia se eternizar. Então, aí ele não ia ter mais redenção. Ele ia ficar no estado eterno, no pecado. Então, Deus vai lá e expulsa para poder salvá-lo. Pode falar, pastor João. Então, pastor, o senhor estava falando a questão de Deus ter matado o animal, né, o cordeiro, para vestir eles. Estava pensando, poxa, então você vê que o pecado já começou causando a morte já, né? De um inocente. Exatamente. Já começou causando a morte de um inocente. O Jeová Elohim, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs o oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ó, agora eu vou falar. O jardim do Éden, ele é dimensional, ele é espiritual e material ao mesmo tempo. Ele foi tirado da terra, certo? Mas eu acredito que no milênio ele volta, mas ele volta já como a Jerusalém celestial. Eu vi numa visão, uma folha dimensional tão fina que, por exemplo, se você andar aqui na mata, você olha através dessa direção aqui, você vê o outro lado, como se fosse totalmente transparente. Por exemplo, se eu estou olhando para lá, eu vejo as montanhas, e não vejo aquela folha dimensional. Se você viesse aqui para frente, você viria ela era tão fina, mais fina do que uma ponta de uma agulha. Uma folha dimensional assim. E aqui tem um plano dimensional que, se Deus abrir, você entra no mundo espiritual. Teve um irmãozinho, que ele é pintor, ele disse que um anjo, ele estava fazendo jejum no monte, apareceu um anjo para ele, e ele disse assim, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí abriu uma dimensão e ele entrou lá. Depois ele voltou. Então, o que eu creio nessa situação toda? Que o jardim do Éden, assim como o trono de Deus e todas as coisas, está dentro de uma fina folha dimensional que em algum momento, né, para cumprir aquela parte de Apocalipse lá, e eu te livrarei da hora da tentação, a igreja de Filadélfia vai entrar por essa porta dimensional para ser livre da grande tribulação. E é ali também que Deus vai esconder as cidades de luz. Quer ver? Ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Certo? Então, como é que nós vamos estar aqui numa hora de uma tentação tão grande? A igreja de Filadélfia, a única que não teve repreensão, né? Era e a de Esmirna, né? Só que a de Esmirna ainda ia padecer. Mas, acho que é Esmirna, né? Mas, o Senhor já mostrou para algumas irmãs que Deus vai esconder dimensionalmente nós da grande tribulação ou até a igreja de Filadélfia, até o momento do arrebatamento. E é onde ele vai esconder as cidades de luz e os homens não vão conseguir achar. Tá certo? Então é isso aí. Bom, alguém quer fazer um comentário? Já são 9 horas, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Que faltou colocar. Para mim tá tranquilo. Agora não tenho nenhum comentário. Não tenho nenhum comentário. Também tá. A Nilva também tá aqui escutando, pastor. Eu vou marcar aqui também, porque aqui a Eva tem que voltar para Yavá, de novo. Yavá. Então, Yah é o nome de Deus.
O nome de Deus também está na mulher. Só que tem Yahvá. Yah-Abba. Porque Avá é Abba. Deus é pai. Vê que o nome da mulher tem o nome de Deus e chama ele de pai. Percebeu que legal? Conheceu Adão e Eva e Havá, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim. E Caim também é Raim, né? Que pronuncia, alcancei de Jeová um varão. Então aqui, como eles estavam tão desesperados pelo pecado que eles cometeram, eles achavam que o varão que ia redimir eles era o Caim. Tornou a dar à luz por causa do nome Caim, o nome Caim tem esse sentido de Messias, de enviado, entendeu? Por isso que no hebraico você capta isso. Tornou a dar à luz um filho, seu nome Abel, né? Meu pai é Deus. Ab é pai e El é Deus, né? Meu pai é Deus. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, né? Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Jeová. Abel também trouxe dos primogênitos suas ovelhas da sua gordura. Ora, atentou Jeová para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente descaiu o semblante. Então aqui, não é porque ele deu a oferta, porque ele tinha que dar o que ele fazia, né? Ele era lavrador, ele não podia dar um cordeiro, né? Ele deu uma oferta do fruto do trabalho dele. E o outro também, era pastor de ovelha, deu um fruto do trabalho dele. Mas Deus olhou o coração, né, de cada um. Agora, o fato de Caim ter dado um fruto, que era o resultado do esforço dele, mostrava uma justiça própria. E o fato de Abel ter dado o melhor das ovelhas e sacrificado, né, remetia lá para aquela ovelhinha que Deus teve que morrer, matar para poder vestir Adão e Eva. Então Abel entendeu o processo da queda e guardou na memória que alguém tinha que morrer para poder ser perdoado os seus pecados. Entendeu? Então Abel, ele sacou isso, que ele não podia ganhar a confiança de Deus ou a graça de Deus de forma alguma. Então era por meio de uma consciência de intercessão de um ser puro, sacrificado no lugar dele, que haveria de justificá-lo. Então essa é a consciência de Abel. Certo? Então, enquanto o Caim ficou na religião, que é o esforço humano, Abel passou da religião humana. Ela foi para a graça. Tá? Porque ele trouxe a oferta, mas uma oferta como sacrifício, né? Então, Jeová perguntou a Caim, por que tiraste, por que está descaído o teu semblante? Então, o Caim, ele tinha como recuperar a situação dele ali. Ele não precisava entrar nesses problemas todos que ele entrou. Preste atenção. Porventura, se procederes bem, não há de te levantar o teu semblante, se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, substitui o desejo, mas sobre ele deve dominar. Então, faltava o quê? Domínio próprio no Caim. Né? Faltava domínio próprio. Faltava fé. Né? Falou Caim ao seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Então, aqui, lá no livro dos Jubileus, tem todo o detalhe, porque aqui está bem resumido. Como é que fala? Peraí, deixa eu pegar uma ponta aqui. Peraí, aqui. Aqui está bem resumido a situação. Já foi, já matou. Lá no livro dos Jubileus, conta a história que a Eva e o Adão tiveram um sonho, viram Caim com a boca cheia de sangue, que eles tinham saído para trabalhar no campo, lavrar a terra e outro cuidar das ovelhas, e ela acordou de manhã, só que ela não contou nada. Depois o Caim chegou, né,
E ela já sabia que tinha acontecido. Isso está lá no livro dos Jubileus. Está bem detalhado, né? Acho que é o livro dos Jubileus. Depois eu posso trazer para vocês. Então, houve toda uma queixa de Abel para cima, de Caim para cima por causa de Abel, né? Para Deus, por causa de Abel. Também está lá. Aí, ó, perguntou, pois, Jeová a Caim, onde está Abel, teu irmão? Claro. Por que que Deus pergunta se ele sabe? Ele sabia que tinha matado. Para poder a consciência olhar para o que fez. Né? Que nem ele perguntou para Adão, onde você está? Então Deus leva sempre a voz da consciência para você perceber o que você fez. Então essa aqui, ó, é uma forma de manter a consciência viva, porque quando a consciência morre, a pessoa não se examina mais, aí ela não se culpa mais e acabou. Ela não acha mais que aquilo é pecado, ou então, entendeu? A única forma de você ter a consciência limpa e não se sentir acusado é depois do perdão. Mas não no esconder do que aconteceu. Por isso que Deus sempre vai perguntar, o que aconteceu? O que aconteceu? E você tem que contar. Isso é a confissão. Aí, ó, aqui está chamando ele para uma confissão. Onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui também está guardador, né? Aqui ficou separado, né? Depois eu corrijo aqui, deixa eu colocar aqui também, ó. Aqui, guardador. Deixa eu salvar essa versão aqui. Depois eu vou corrigir. Então, olha a soberba aqui. Não sei. Mentira, né? Ele sabia. Ele podia ter aberto o coração e dito, eu matei. E ali ele já ia entrar em lágrimas e arrependimento. Porque quando a confissão caísse no coração, ele abrisse a boca e contasse, já não sei, pronto. Mentiu. Já escondeu. E aí disse, sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, e ainda mentiu, ainda se arrogou, né? Arrogar é se jogar por cima, né? Tem uma parede, você se joga por cima. Ele se arrogou, se tornou arrogante ali, né? E disse Elohim, que fizeste? Olha, Deus ainda está tendo a segunda chance para ele confessar, preste atenção. Deus está dando para ele a segunda chance para ele confessar. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eu sei o que aconteceu. Eu sei. Eu vi. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para dar a tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares, não te dará mais a sua força. Que para Adão dava força, né? Ele não falou que ele ia ter a força do alimento com o suor do rosto, mas agora o Abel não. O Caim não, na verdade. Então, a terra, aqui a expressão é, a terra se tornou maldita por causa de ti, né? Na verdade, essa é a expressão, né? Não é ele que se tornou maldita, a terra se tornou maldita por tua causa. Quando lavrares, a terra não te dará mais a força, fugitivo e vagabundo serás. Então, quais são as profissões, né, que fogem do trabalho? Não. Hoje em dia no mundo tem um monte de profissão que foge do trabalho, né? A pessoa não se esforça. Vamos lá. E diz, Caim a Jeová, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Está falando que Deus está dando uma punição exagerada. Eis que hoje me lança da face da terra. Também na tua presença ficarei escondido. Ó, e ele está tomando essa decisão aqui. Deus não está falando nada. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Tudo bem, ele falou isso. E qualquer que me encontrar, matar-me-á. E ele já está dizendo também, já está exagerando. Olha só. Como o Caim, ele não tinha medida das coisas.
Ele não tinha medida das coisas. Ele não sabia olhar uma realidade, interpretar ela do tamanho que ela era. Ele exagerava. Né? Então, porque ele escondia, quando ele tinha que falar, ele contava mais. Então, esse é o problema. Quando você esconde, aí na hora que você tem que confessar, você conta mais. Se você falasse da primeira vez, você ia falar as coisas do tamanho que ela é. Né? E Jeová para ele disse, porquanto quem matar Caim 7 vezes, sobre ele cairá a vingança. E pôs Jeová um sinal em Caim para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então, eu acho que era um sinal na pele, ou no rosto. É um sinal, uma sentimama, não a cor da pele. Teve gente que falou que era a raça negra, não tem nada a ver. Era um sinal que era visível, né? Talvez uma mancha de sangue, assim, tipo um hemangioma, assim, no rosto. Então saiu Caim da presença de Jeová e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, terra de Nod, alguns dizem que é uma terra distante, que Nod ou pode ser uma terra mesmo, com o nome Nod. Aí olha lá, aí ele conhece a mulher dele, ó. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Por que ele está dando o nome de Enoque? Né? Caim edificou uma cidade, ele deu o nome do filho Enoque. Aí, ó, ele já está dando um nome que é muito parecido com os nomes dos descendentes de Sete. Porque tem um Jared também lá no Sete, tem um Matusalém, aí ele vai chamar de Metusael, tem um Lameque também, entendeu? Tem toda uma geração com nomes parecidos. Né? Deixa eu ver onde eu estou. Estou no capítulo 3, né? Onde eu estou aqui, que se eu pulei já, terminar o capítulo 3. Não, já estou no 4. Conheceu Caim sua mulher, no qual concebeu da luz Enoque. Caim edificou uma cidade, ele deu o nome do filho, Enoque, a primeira cidade que ele construiu, Enoque. Enoque nasceu em Iared, Irad, né, que é a mesma pronúncia, só já está mudando um pouco. Gerou a Mijael, Mijael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, Lameque tomou para si 2 mulheres. Olha, já começou a bigamia, primeiro cara que toma 2 mulheres. O nome de uma era Ada e da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas possui gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Então, harpa e flauta, né, precisa de corda, madeira, tudo bem. Mas a Zilá nasceu um filho chamado Tubal-Caim, fabricante todo instrumento cortante de cobre e ferro. Então, as minas de cobre e ferro, você tem que tirar isso de algum lugar. Né? Não é fácil você pegar, encontrar mina de cobre, transformar em metal e ferro transformar em metal. Então, a metalurgia nasceu aqui. E a metalurgia é uma arte. E essa aqui já foi ensinada, né, por anjos caídos. Disse Lameque suas mulheres, Adeslau, ouvi a minha voz, escutai mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Quer dizer, ele retribuía o mal que as pessoas faziam para ele, às vezes inocente, né, porque pisar numa pessoa pode ser proposital, pode não ser, né, ferir pode ser proposital, pode não ser, né, multiplicadamente. Então era um homem exagerado também, injusto, né, não ponderava para retribuir na mesma medida, pelo menos isso. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá, né, e disse Lameque, as suas mulheres, Adeslau, ouvi a voz, escutai mulheres de Lameque as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me tirar. Um homem e um mancebo, né? Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque 7 vezes 7. Quer dizer, foram os primeiros crimes da humanidade e ele já estava, né, exageradamente, ele já era um homem exagerado, já estava exagerando até na autocondenação dele. Tornou Adão a conhecer a sua mulher e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse a Elohim me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Aí aqui começam a voltar a buscar a presença de Deus. Amém?
Então, essa é a aula de hoje, vou terminar aqui. Alguém quer fazer algum comentário aí? Pode falar. Amém. É interessante, pastor Lucas, né? As questões aí, a questão de Abel, né? De repente ter entendido mesmo a questão do, né? De ter visto lá o cordeiro sendo morto para vestir os pais lá, né? No começo, né? De repente ele Na entendeu. verdade, eu acho que os pais contaram para ele, né? Como seria. Então, porque lá no livro dos Jubileus, fala que eles contavam a história para os No filhos. livro de Jubileus, né? É. Interessante, que eu não li, eu não conheço, não, fala sobre... Eu devo ter ele aqui. Dá uma expandida na questão. Dá uma expandida muito boa. E a questão também da, né, provavelmente, acho que até os judeus também, às vezes acham que a marca podia ser realmente um tipo de uma lepra, alguma coisa assim, né? Acho que até lepra, de repente, alguma coisa assim, sabe, né? Outra coisa pastor Lucas, interessantíssimo, né? Eu acho que provavelmente quem deve ter ensinado ali a metalurgia e tudo, pode ser, acho que eram os anjos caídos mesmo, que deve ter ensinado para eles ali, né? A questão de instrumento de sopro também, música ali, né? Também acho que também pode ser também. Eu acho que foi mesmo, viu? Se for ver, acho que realmente já estava ensinando ali, os anjos caídos, né? Da metalurgia, tudo ali. Os jubileus, né? Jubileu é um livro, ele faz parte do judaísmo ali, pastor Lucas? Como é que é? Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu tenho ele aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Eu acho que é o Jubileus. Ó, aqui ele começa. O anjo falou na presença de Moisés, segundo a palavra do Senhor, dizendo: escreve a história completa da criação, como em 6 dias o Senhor terminou suas obras e tudo que ele manteve. Aí começa. Aí, ó, aí vai falando. Aí aqui você tem muito mais detalhes, ó. Ó, Adão, né? Aí fala a idade, né? E 33 dias, 7 semanas em 33 dias, tal. Adão e sua esposa para lavrar e mantê-los. Espera aí. Ele tocareis. Ó, Avá, Caim matou Abel porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. Deixa eu ver aqui. Aí diz aqui, quer ver? Espera aí. Deixa eu ver o livro de Jubileu. Tem um livro de Jazer aqui também, que eu acho que tem um pedaço aqui que fala bem da... É no de Jazer que fala alguma coisa. Mas tem uma... Quer ver? Que aqui é um livro de Jazer, aqui é outra tradução, né? Deixa eu ver, Felipe, Evangelho de Felipe, Jubileu Jazer. Acho que é isso. Mas pode falar, pastor Júnior, pode falar. Então aqui tem uns detalhes a mais. O que ele diz a mais, a questão de Adão e Eva ali? Da questão de Adão e Eva, né? Tem que... Eu mando para o senhor, depois o senhor lê. Só que tem umas coisas que são traduções, então a pronúncia aqui, Yehová é Yahu Ulim, que é Elohim, né? Urim, ele chama Urim, Yahu e Urim. Eu não sei, porque eu vi uma vez também uma questão assim que expandia, tipo assim, que Adão tinha ficado muito culpado depois, daí até não quis nem
ter nenhum tipo de relação com Eva, tipo, durante tem dias. É isso aí, será? Isso, acho que é um desses aqui. Eu vi isso num vídeo do YouTube, assim, o cara, tipo, começou a falar isso aí, mas eu não sabia que era dos jubileus, não. Eu me lembro que eu li em alguns deles aí, que teve uns episódios ali intermediários, né, que não tá ali. Ele tinha ficado culpado e tal, ficou uns dias assim, e outras coisas assim, né, ficou numa caverna depois tal, uma coisa assim, né. Isso, exatamente. Mas eu achei interessante a questão, né, olha, pastor Lucas, é certo praticamente que deve ter o anjo caído que estava ensinando eles ali, a descendência de Caim, né, a questão de mexer com os metais ali, tudo mais. Os metais eu acho que sim, porque quem conhece metalurgia sabe o quão é difícil uma pessoa comum que lavra a terra ou um outro que cuida só de gado jamais ia mexer com coisas metálicas assim, entendeu? É difícil assim, você saber toda aquela, né, porque né, você tem várias, né, etapas e tal ali para fazer o, né, o metal e tudo, né. É que nem a cocaína é só um químico muito, muito bom que consegue sim, tem todo um segredo, toda uma, né, uma técnica, né, ixi. Mas exatamente. Mas glória a Deus, pastor, se eu achar, eu trago, mas tem algum lugar que eu vi. É bom a gente saber, né? Ela é interessante, né? Tem uns detalhes, mas eu não sei, porque tem uns outros apócrifos, que tem o de Moisés, o de Elias e o de Abraão, porque talvez tenha sido até no livro de Abraão, que ele fala assim, Abraão, eu vou te levar até o início de tudo, eu vou te mostrar o início de tudo. O Senhor fez isso também com a Eren, né? Mostrou o início para ele. Mostrou para ela também. Acho que é a questão do Éden ali, alguma coisa. Mas é isso aí. Depois eu trago aí para vocês. Uma outra hora que eu achar, eu trago. É que a gente vai lendo e às vezes não só guarda o conteúdo e não lembra nem onde que foi. Mas o que está acontecendo? Todo mundo está evadindo assim, né? A tia Ricardo não aparece mais. Pois é, pastor, o pessoal tá, né? Não sei o que está acontecendo aí, né? Começo de ano. Sei lá, tomar. Isso sempre. Né? Mas tudo bem, vamos ter paciência que o pessoal volta aí. Mas tá bom. Orar, agradecer, eu vou orar então para agradecer, porque a gente tem poucos, né? Ó Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós podemos extrair os ensinamentos, Pai, e meditar nela, Senhor, até nas personalidades das pessoas, Pai, do Abel e do Caim, Senhor, que nós tenhamos a graça de ser como Abel, Senhor, um coração que teme a Ti, que não se soberbece, que não mente, que não deixa de confessar, que realmente conta a Ti, para Ti todas as coisas, mesmo que sejam as coisas mais ruins e erradas que praticamos, para que possamos ser perdoados, Pai. Abençoa a nossa vida, mente e coração, para que nós não venhamos a desviar-nos de Tua palavra e temos o nosso coração tratado por Ti para vivermos conforme o Teu amor, conforme a Tua vontade, Senhor, tomando nossa cruz, renunciando a nós mesmos e não ficando confundido com a nossa carne, Senhor. Porque o Caim começou a negar e a se acusar e acabou saindo da Tua presença, que nós nunca venhamos andar pelo caminho de Caim. Mas ainda que nós tenhamos que ser sacrificados por esse mundo, Senhor, porque esse mundo nos odeia, mas que tenhamos um coração como o de Abel, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, por esse dia. Abençoa a pastora Nilva, Senhor. Dá a ela, Senhor, a libertação de todas as suas enfermidades, Pai. A transformação que está perto, os 3 dias de escuridão. E também ao pastor Jones, a todos nós, Senhor. O revestimento que nós tanto esperamos para fazer a Tua vontade, que as promessas Tuas sobre a nossa vida se cumpra, Pai. Não deixe cair por terra. E nos coloca, Senhor, num tratamento especial para que nós possamos nos submeter e alcançar esse cumprimento.
trabalha em nosso coração, limpa a nossa vida, renova a nossa estrutura interior completamente, Senhor. Às vezes nós expomos as coisas do nosso coração para Ti, mas às vezes a gente se esconde, e até de nós mesmos, se às vezes a gente olha para o nosso coração, já não entende mais o que está acontecendo dentro de nós, a gente não consegue nem se explicar muitos momentos da vida, mas que a Tua luz esteja tratando nós, Senhor, para não ficarmos em trevas em nossa consciência, e nem nos escondermos de Ti, mas sejamos limpos e purificados de todo pecado, de toda injustiça, e nós tenhamos o amor por Ti, Senhor, como a Eva e Adão, Senhor, é o símbolo da igreja como Cristo e Jesus. Assim nós sejamos carne da Tua carne, osso dos Teus ossos, Senhor Jesus, para sermos esposa Tua, Senhor, e termos o amor que o Senhor quer que nós tenhamos por Ti, para podermos ser realmente esposa de Jesus. E também, Senhor, daqueles que são designados dentro da noiva, como guerreiros, os 144.000, que o Senhor designar, Senhor, em nossa vida, assim seja a Tua vontade, porque nós queremos salvar almas, Pai, sermos instrumentos para Teu uso, Senhor, Teu propósito. Por isso nos ajuda a alcançar todo o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, do Teu livro da vida, do Teu livro de ouro que está escrito para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, né? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pastor Nilo, o que você achou da aula?